como esse cogumelo, esse fungo se desenvolve aqui na tora e o porquê da gente cultivar ele em toras. Vamos conversar, trocar uma ideia sobre os materiais. E aqui vamos conversar um pouco sobre os possíveis clientes de vocês, que não só a gente está trazendo aqui como ideias, né, dicas de comercialização, quanto também a gente já praticou, já viveu na pele e os nossos alunos e alunas também já viveram isso na pele. Então, feiras e mercados locais, gente, né? Ou você diretamente participar como feirante, né, dessas feiras. Curitiba tem uma característica de ter feira livre todos os dias da semana. Então, todo dia da semana tem feira de orgânico, fora as feiras que tem que não são de orgânico, né? Então, tem bastante essa característica. A gente sabe que algumas outras cidades, Botucatu, interior de São Paulo, por exemplo, que é da onde eu venho, o pessoal também gosta muito de feira. São Paulo, no geral, né? São Paulo tem até aquela cultura mesmo de fazer feira. Espera só um pouquinho, só colocar o computador aqui na tomada, que a gente desligou para ligar a furadeira. Ai. Prontinho? Então, são possíveis clientes em potencial. Então, a partir de agora, a realidade de vocês pode mudar? Já começar, por exemplo, vai na feira essa semana, agora, próxima semana, não vai mais com o mesmo olhar. Primeiro, vai ver se tem cogumelo shiitake. Quanto que tá? Da onde tá vindo? Já troca uma ideia com um feirante ou outro, fala, olha, eu tô pensando aí em produzir cogumelo shiitake, vocês têm, vendem, né? Como é que é? Enfim, ter interesse em comprar futuramente, estou organizando aqui minha produção, minha comercialização, enfim. Mercados de agricultores ou eventos locais, por exemplo, tem feiras que são todo sábado de manhã no passeio público. Tem feiras que acontecem esporadicamente, né? Então, a feira do produtor local, a feira da cidade, a festa da padroeira, enfim, esses eventos são oportunidades para vocês se enfiarem, se organizarem para estar lá e vender o produto de vocês. Só que para isso tem que começar a olhar para essas oportunidades. Então, anota aí no caderninho quais são essas possibilidades. E a gente vai fazer um exercício prático, já vai pensando quais são essas feiras. Quem são as pessoas que fazem feira que você conhece? Ou quem são as pessoas que frequentam feira que você conhece? Troca uma ideia, abre a cabeça, tá? Então, esses locais, se for você, por exemplo, feirante, é muito interessante, porque você consegue vender direto para o consumidor final. E o interessante da venda no varejo, né, quando você está comercializando direto para o consumidor final, é que você tem prosa. E quando você está conversando direto com o consumidor, vai além de só uma venda, vai além de te dou o produto, você me dá o dinheiro. Isso acontece muito em mercados, né? O dia a dia do consumo, com a internet, acontece muito isso. Só que em feiras e mercados locais, quando você está atendendo o consumidor final, você tem a oportunidade do quê? De conversar. Foi o que a gente fez esses quase 10 anos de feira. Muitos dos nossos clientes não sabiam o que era shiitake. Hoje, não só sabem, como viraram consumidores frequentes de shiitake, né? A gente levava a tora produzindo, então deixava a tora produzindo lá. O que que a pessoa ela estava passando ali com 1.000 barracas? No caso era 20, né? 20 barracas. Aí tá passando ali, opa, peraí que aqui tem uma coisa diferente. Aí parava para olhar a tora, já comprava o cogumelo, já comprava uma alface, já comprava, enfim, você consegue trabalhar bem, trocar uma receita, né? Aí é muito legal em feira porque você tá trocando uma receita com um cliente aqui, chega outro cliente para escutar, já entra na conversa, já compartilha. Enfim, as feiras são grandes potenciais para agricultura familiar no geral. E se tratando do shiitake, não tem gente vendendo shiitake quase. Agora pergunta se tem gente vendendo brócolis, cenoura, couve-flor. Exatamente isso que eu ia falar. Em outras barracas, você vai ver esses produtos em todas as barracas. Agora, shiitake, minha gente, cultivado em toras, direto do produtor, Hum. isso aí ainda é inovação.
Ainda é oportunidade que poucas pessoas estão olhando, poucas pessoas estão dando atenção para isso. E o consumidor está mais atento do que a galera que está produzindo, porque se a demanda está mais alta do que a oferta, gente, se a gente está toda semana, os nossos alunos estão ali tendo dificuldade de entregar o tanto que tem de gente querendo comer, significa o quê? Que os consumidores estão mais agilizados, eles estão querendo e a gente tem que atender, correr para atender essa demanda, não deixar essa onda passar. É importante aproveitar. E lembrando que essa onda não é uma onda igual a paleteria, a iogurteria que vem e vai. As tendências, as promissões para os próximos anos são de crescimento maior ainda. Então a gente precisa atender esse consumidor. A gente precisa estar nas feiras e mercados locais, né? E aí você estabelece essa conexão com os seus clientes em feira, consegue valorizar a qualidade do seu produto. Uhum. Lojas especializadas em alimentos saudáveis. A gente tem cliente de lojas especializadas em alimentos saudáveis. E vou falar uma coisa para você. A gente era cliente dessa loja, tá? Uma loja aqui em Campo Largo que a gente ia lá, comprava as coisinhas que a gente gosta, que a gente é bem natureba, sabe? E quando a gente saiu da feira, nossa, a gente tinha o estoque da feira aqui na nossa casa, aqui no sítio, era uma beleza. Então, precisava de um molho de tomate, tinha aqui. Precisava de um arroz, tinha aqui. Precisava. Ixi, tudo que a gente precisava tinha aqui. Quando a gente parou de fazer a feira, que faz um ano, aí a gente precisou, né, dar os nossos pulos para comprar. E essa loja que a gente comprava não vendia cogumelo. Nem vendia um Ah, desidratado da é? China lá, que a gente sabe que, né, que não era a melhor qualidade, mas eles vendiam. Comentei, aham. E aí a gente chegou lá e ofereceu. Falou, olha, gente, vocês não pensam em vender cogumelo in natura? Aí eram duas pessoas. Um atentou e falou, opa, interessante. O outro falou, ah, eu acho que não vende, não. Graças a Deus, eles abriram as portas para a Pronobis. Hoje a gente fornece lá semanalmente. Então, são lojas de alimentos naturais. E o que que isso significa? Os clientes que frequentam essas lojas têm já uma preferência por alimentos saudáveis, alimentos naturais, né? Isso significa o quê? Que o shiitake vai ser provavelmente um alimento que a pessoa vai se interessar, porque ela já está interessada em alimentos saudáveis. Ela já está buscando por esse tipo de produto, né? Então você vai dar mais uma opção para ela, tanto para o lojista, que não estava nem pensando muitas vezes, né, em trabalhar com esse produto, que era o nosso caso nesse exemplo desse cliente aconteceu isso, quanto para o consumidor final também, que não ia sair de lá sem shiitake, mas a partir dessa parceria, sair de lá com produtos que ele já ia comprar nessa loja e o shiitake também. Então, essas lojas empórios, né, da vida aí que vendem produtos a granel, que vendem bastante coisa natureba, do nosso tipinho, do nosso modelinho, né, de alimentação, são grandes potenciais para vocês fazerem parcerias, né? Então, assim, não espera colher para já começar a se interessar por esses lugares. Já frequenta, já dá uma olhada na sua cidade, já conversa com a galera, coloca já isso em ação, entendeu? Já vai abrindo a cabeça, porque não dá, como a gente viu aqui, para só começar a raciocinar, só começar a movimentar esse processo de venda quando você começa a colher. Isso é um processo, ele precisa já começar a acontecer. E a gente está aqui estimulando, a gente está aqui conversando, porque esse assunto muito nos interessa, porque a gente viveu isso, vive isso na pele até hoje, né? Em diferentes formatos de comercialização. A gente já passou por feira, a gente já passou por delivery, a gente passou por varejo, atacado, in natura, desidratado. A gente já vendeu muito cogumelo e a gente tá aqui dando de mão beijada algumas dicas para vocês, né? Pô, algumas não, várias, né? Mas o que eu quero trazer aqui também, amor, acho que para complementar com o pessoal, é assim, a gente tá hoje, ontem, hoje, numa imersão sobre o cultivo, né? E vocês estão percebendo que a gente não tá falando só sobre o cultivo, a gente tá falando sobre uma visão geral, uma visão mais detalhada do negócio. Olhar o cultivo como um negócio, ter essa visão, porque caminhando por mais de uma década aí na realidade da zona rural, viajando, visitando diversas comunidades, estados, até países, assim, a gente percebe algo que se repete Brasil afora e mundo afora mesmo. A falta de visão de negócio. Não é só sobre o shiitake, sobre o cogumelo, é sobre tudo.
Pouquíssimos agricultores, agricultoras, produtores e produtoras têm essa visão de olhar para a questão. A maior parte das pessoas se preocupa só em produzir. É muito importante? É. Mas você em algum momento vai dominar a técnica de produzir e isso não vai ser nenhum bicho de sete cabeças mais. Você vai conseguir tirar isso de letra. Mas poucas pessoas se preocupam desde o início com a comercialização. E esse é um ponto-chave, gente. Isso é para qualquer negócio. Se você abrir uma loja na cidade, um salão, uma loja de, sei lá, de produtos eletrônicos, uma prestação de serviço que seja, se você não tiver cliente, se você não tiver venda, você vai fechar a loja. Você vai ter que queimar teu estoque, você vai fechar, vai ter que pagar teus tributos, vai fechar a empresa, o CNPJ e tal, tal, tal. Com o cultivo de cogumelo é a mesma coisa. Mas, se você criar gado para o abate, se você produzir frutas, se você for atrás de hortaliça, é sempre a mesma lógica. A gente precisa desenvolver a nossa mentalidade no quesito de comercialização. E a gente bate muito nessa tecla porque a gente quer o sucesso de vocês. A gente não quer que vocês se frustrem, que depois chegue lá no momento e fale, ah, eu tô colhendo, mas não tô conseguindo vender. Tá, mas você fez aquilo que a gente falou? Você caminhou nesse sentido em paralelo? Porque no começo, com certeza você vai ter que focar muito mais na questão da inoculação, de providenciar tudo e tal, até aquilo lá se tornar meio comum, meio automático, você vai dedicar mais energia. Mas a tua energia ela não vai ter que ser 100% nisso. Você tem que deixar uns 10% pelo menos para comercialização, para dar essa pesquisada no mercado, né, amor? Para ver as lojas, entender o cenário do seu município, da sua realidade, para que você consiga ir desenvolvendo isso aos poucos. Porque é muito melhor você ir fazendo isso com constância, solidez, um pouquinho por mês, e quando chegar na colheita você já ter feito um monte do que deixar para a última semana ou para aquela semana que você está colhendo e querer fazer tudo, blá, 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 né? É mais inteligente, isso é mais estratégico. Então é esse olhar, porque sim, é um cultivo maravilhoso, ecológico e tudo mais, é. Ele é lucrativo? É, mas você precisa encarar como um negócio, como um seu negócio. A gente está trazendo isso como o seu negócio, assim como é para nós. Então, para que isso tenha sucesso, você precisa colocar na sua cabeça que a comercialização ela é trabalhada sempre, mesmo que você não tenha o produto ainda, mas você vai começar a ter essas ações. E é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Com certeza. É importante desenvolver esses dois lados, né? Porque a gente fala sempre aqui, gente, comercialização não é um problema. Apesar da gente saber que isso arrepia muita gente. A comercialização é a solução. É a solução, não adianta nada você ter produtos lindos, você ter um alimento saudável, se na hora de vender você não desenvolveu esse lado, ou então não desenvolveu parcerias, porque pode acontecer. A gente tem alunos, por exemplo, que fizeram parcerias com família ou até amigos tem, tá? Ou conhecidos. E aí uma pessoa focou na produção, cuida mais da produção, outra pessoa focou mais na comercialização. Pode acontecer de você conseguir ter essa divisão Uhum. interna na organização de vocês. Mas caso você for a pessoa que é o departamento produção, departamento pessoal, departamento de marketing, departamento de compra e venda, você vai ter que desenvolver tudo isso. E é de boa, é tranquilo. É só ter essa visão, colocar, organizar. Por isso que a gente também está aqui nessa imersão, trazendo esses detalhes. Por isso que a gente também vai fazer exercício prático disso, né? Uhum. Para poder absorver todo esse conhecimento que a gente está compartilhando aqui, que faz parte do quê? Da nossa trajetória, do que a gente viveu na pele. Então, a gente está trazendo em forma de aula, em forma de slide, o que a gente viveu. Hoje virou uma aula. Mas na verdade foi a escola da vida que mostrou isso pra gente e a gente tá aqui compartilhando, né? E a gente chega em restaurante. Eu vi no chat já gente falando de restaurante japonês, vi no chat de gente falando que tem da Bahia também, que tem restaurantes, lugares com turismo rural também, restaurantes diferenciados. A gente já vai falar mais sobre isso, mas vamos focar aqui em restaurante. Essa galera é parceiro potencial, gente, porque o restaurante, o que que ele faz? Ele transforma o seu alimento num prato. Então, é uma linguagem de comunicação que o shiitake, muitas vezes, como é um alimento novo, não faz parte da nossa cultura. A gente viu ontem, né? Chegou nos anos 90 no Brasil.
Muita gente, a pessoa ela olha e fala, mas como que eu faço isso? Não consome, porque acha que não sabe fazer. Claro que a gente vendendo, nossos alunos, vocês, não vão deixar o cliente sair sem estar aqui porque não sabe preparar. Né? A gente está falando que também que a venda é um processo e que dentro desse processo de venda existe a prosa. A prosa é importante, a conscientização, a educação também, tá? Mas os restaurantes, eles traduzem essa linguagem, eles trazem o shiitake como um prato final. E isso tem acontecido cada vez mais, dos restaurantes inserirem os cogumelos nos pratos. Muito tempo atrás, a gente sabe que só os restaurantes japoneses usavam. Hoje em dia, não, gente. A gente vê restaurantes de comida contemporânea, brasileira, oriental, italiana. Todos os restaurantes, sem descrição, podem e estão usando cogumelo em seus cardápios, em seus menus. E isso é muito interessante. Uhum. E tem muito chefe e restaurante, chefe de cozinha e restaurante por aí que valoriza o produtor local, que quer conhecer os produtores locais, que fazem questão de comprar direto do produtor. Porque sabe que isso tem valor. E isso também, uma pessoa que trabalha com alimento, tem restaurantes e restaurantes, tem chefes e chefes, não tem como generalizar, tá? Mas tem muitos restaurantes e chefes de cozinha que sabem da dificuldade da qualidade do produto, né? Tem gente que só quer saber de um Ceasa, vai lá, compra, prepara, põe no buffet, fechou, entendeu? Mas tem gente que sabe que a qualidade vai refletir na qualidade do prato, a qualidade do insumo vai refletir na qualidade do prato, que vai refletir o quê? Na satisfação do cliente dele que tá comendo aquele prato. Então ele sabe que ele também tá ganhando com isso, né? E valoriza o trabalho. Então, fornecer esses cogumelos shiitakes para restaurantes locais, chefe, com certeza é uma oportunidade lucrativa. E detalhe, muitos desses restaurantes compram o quê? Em atacado. Isso é muito interessante, porque você não vai ficar empacotando um por um ou fazendo bandejinha uma por uma. Você vai vender a granel, vai vender no atacado, consegue fazer um preço melhor para ele, consegue em um lugar só combinar um dia da semana, vai lá e entrega, né? Vai ter sempre alimento fresquinho para esse restaurante. Você consegue se organizar nas suas induções à frutificação para ter sempre fresquinho para esse restaurante, dá qualidade para ele, dá qualidade, né, para sua venda, para a venda dele e fecha parcerias muito interessantes. E a gente ouviu já, a gente tem vários amigos que são donos de restaurante, imagina esses anos todos aí trabalhando com alimentos e venda, produção. A gente já conheceu muita gente bacana nesse cenário de restaurante, né? E a gente ouve deles, assim, como. Claro, não vai chegar lá na hora do almoço, na hora do pico de venda, oferecer o seu shiitake. Tem algumas dicas interessantes aí também que a gente poderia ficar horas aqui falando, Nossa Senhora. né? Mas a gente ouve dessas pessoas o que que elas gostam de ser abordadas por produtores locais. Que elas veem valor. Que quando chega um produtor, uma produtora local ali no restaurante oferecendo, apresentando, dando uma amostrinha, apresentando esse produto. Nossa, não é qualquer pessoa que faz isso, é um diferencial. Isso, entendeu? Hoje as coisas estão tão mais automáticas, estão tão mais digital, que receber a visita de um produtor local é uma surpresa muito boa. Claro, como eu falei, tem restaurantes e restaurantes, tem chefes e chefes. Isso não necessariamente Tem é uma dias e regra, dias, né? né? Às vezes a pessoa tá pistola lá, estressadona e dá uma patada em você também, mas acontece. É, e não dá para também, gente, nesse processo de venda, levar as coisas para o pessoal, né? Não. Ou então nunca mais voltar, porque naquele dia a pessoa não tava muito para visita, não, entendeu? Para É, você e para acontece. nenhuma outra visita. Volta lá depois com mais calma. Talvez você vai aprender nesse processo. Você mesmo se percebeu, pô, não cheguei num horário legal. Ou, nossa, eu acho que não é essa pessoa que é assim, é esse dia que ela tá assim. Uhum. Entendeu? Volta, dá mais uma chance. É um Uhum. processo, é uma lapidação. Mas a verdade é que existe muita oportunidade. Existem muitas pessoas abertas a conhecer o produto. Existem muitas pessoas que já usam esse produto e não encontraram ainda um alimento de qualidade como o shiitake cultivado em toras. E é outra coisa também, você vai chegar lá nesse restaurante para oferecer, você não vai falar que você tem shiitake. Imagina que você vai falar que você tem shiitake.
Como assim, Karina? Louca? Não vou falar que eu tenho shiitake? Nem eu sei o que você tá inventando aí, mano. Você vai falar que você tem um shiitake cultivado em toras. O Você vai melhor. apresentar os diferenciais desse produto. E isso é verdadeiro. Porque de fato tem uma diferença. Você não vai estar enchendo linguiça, não é simplesmente um argumento de venda. Olha que gostoso, né, gente? A gente poder usar os nossos argumentos como argumento de venda e eles serem verdadeiros e eles de fato estarem expressando aquilo que realmente é, porque a gente sabe que em argumento de venda tem tudo. Né? Mas quando você fala algo que de fato acontece, algo que de fato é, você vende com muito mais prazer de vender. Nossa. É muito diferente. Então, você não vai falar que você vende shiitake. Você vai chegar, vai fazer uma apresentação do seu produto. Qual que é o método de cultivo? Mostra uma fotinho. Olha aqui que legal. Ele fica aqui na mata. O cultivo é todo rústico, integrado com a natureza. Experimenta aqui. Então, enfim, Vixe. poderia ficar empolgadíssima aqui falando bastante sobre dicas e, né, formas de abordagem, formas de fazer, de melhorar esse processo de venda, né? Mas vamos mais adiante aqui, o que que a gente tem aqui ainda? Venda online, venda online hoje tá todo mundo com um celularzinho na mão, gente. A gente valorizou bastante aqui, né, nos exemplos anteriores, a venda aqui, ó, pessoalmente, a relação de venda pessoal, seja em feiras locais, em mercados ou restaurantes. Mas a verdade é que uma coisa não é, cancela a outra. Você pode ter tudo isso que a gente falou, também ter a sua venda online, Instagram, fazer o seu perfil do Instagram, criar uma loja virtual, né? Divulgar no próprio status. Esse vizinho aqui, ele vende muito por status. Ele vai lá toda vez que ele tá colhendo, ele tira uma foto e recebe pedido por status do WhatsApp. Imagina fazer isso de uma forma organizada, né? Dá para fazer grupo de Facebook. Hoje em dia, tem ferramentas, gente, acessíveis financeiramente para você fazer uma loja virtual. Imagina antigamente, quando a gente começou lá atrás. Hum. Não tinha isso, gente. Não tinha facilidades assim para você vender online rapidinho assim. Hoje em dia tem muita coisa para você fazer que você pode ampliar sua base de clientes, além da relação só física, que é legal, que é importante, que vende bem também pra caramba, mas a venda online não pode ser descartada, muito pelo contrário. É uma oportunidade de venda muito interessante e que transpassa localização geográfica. Né? Você consegue conversar com o cliente, por exemplo, a gente está aqui em Campo Largo, que é a região metropolitana de Curitiba. Eu consigo me comunicar com um cliente que está lá no final da cidade de Curitiba ou em outra cidade da região metropolitana, né? Isso pensando em venda dele in natura, né? Que a gente faz essa venda um pouco mais local. Mas eu também converso, e inclusive a gente tem clientes em Brasília que compram o nosso cogumelo desidratado. E a gente, inclusive, já teve demanda de cogumelo in natura para Bahia, sul da Bahia. Entendeu? Então, enfim, essa venda online te permite o quê? Romper barreiras. Você chega aonde você quer. E aí, claro, de novo, você não vai chegar e mandar uma mensagenzinha sem graça. Você não vai chegar e mandar um oi. Aí a pessoa responde oi. Aí você fala, enfim, tem que ter uma abordagem estratégica também, né? Da mesma forma que como você se prepara para fazer uma abordagem presencial, né? Ali, tete a tete, você também se prepara para fazer uma abordagem online. Capricha nessa abordagem, manda fotos legais, né? Puxa um papo ali também. Dá para fazer muita coisa de forma remota, de forma online. Quando a gente começou, como o Thales estava falando, aqui não tinha WhatsApp, as redes sociais não eram canais eficientes de comunicação tão potentes como hoje em dia. A gente teve que ralar muito mais, gente. Imagina se há 10 anos atrás a gente tivesse essas possibilidades de criar lista de transmissão, grupo no WhatsApp, gente, nossos contatos, divulgar esses cogumelos, a gente hoje estaria com certeza muito mais além do que a gente está. Até agora, eu tenho certeza de quem tinha alguma dúvida de como vender, ou se tem para quem vender, com certeza deu uma explosão aí no cérebro, né?